Olá, eu sou o pastor Roberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra do Senhor. E tenho preparado alguns vídeos de temas que foram polêmicos, são polêmicos na Bíblia, na internet, e sempre as pessoas querem saber elementos que possam fazer com que se tenha conclusão. Normalmente são vídeos que não dá para ser muito curto, porque eu já gravei alguns vídeos curtos sobre temas polêmicos e eles não acabam não ajudando tanto, porque a gente acaba omitindo uma porção de coisas. Mas eu estou fazendo agora em forma de videoaula que você vai ter como acompanhar. Hoje nós vamos tratar de um tema bem importante no momento. www, a internet, é o número da besta, 666, como ando ensinando por aí? E estou procurando nessa revisão de textos, estar mostrando para aqueles que gostam de conhecer o original. Então aqui nós temos o texto do TR, o texto em grego, né? Que é Apocalipse 13:18, que diz: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Muito bem. Com base nisso, estão ensinando aí que 666, né? 666, ou 666, é o número da besta. O que o hebraico revela? Ainda que João escreveu em grego, mas como ele era hebreu, eles têm utilizado a língua hebraica para essa finalidade. www em hebraico equivale a 666, o número da besta, e eles colocam lá, né, e identificam com a letra Vav em hebraico. Vav, Vav, Vav. E é isso que estão ensinando. Vamos analisar para chegarmos a uma resposta segura e no final, claro que a gente dá todo o parecer. Muitos pastores têm alardeado nas redes sociais o mito em podcasts e coisas assim, ou a lenda urbana pseudocristã de que as letras www, que precedem a maioria dos endereços na parte da internet, conhecida como World Wide Web, a rede mundial de computadores, sejam equivalentes ao número 666, o número da besta. Mostra um total desconhecimento do uso dos números no hebraico antigo. E nós vamos então apresentar aqui de uma forma que, mesmo que você tenha que assistir 2 ou 3 vezes, você assimile bem isso. Assim, muitos cristãos desavisados seguem divulgando e propagando a mentira, acreditando ser a verdade. Eu tenho repetidas vezes dito que para se entender a Bíblia Sagrada precisamos analisar sempre o que diz os originais. Eu tenho procurado colocar os meus vídeos sempre mostrando os originais. Podem questionar, podem discordar, mas eu mostro nos originais. E agora eu estou procurando transcrever esse texto em hebraico ou em grego, aqui no caso grego. A Bíblia explica a própria Bíblia. E examinar o contexto histórico em que a mensagem foi dirigida ao povo de Deus. Se de fato fosse a internet, os cristãos que receberam essa mensagem do apóstolo João não entenderam nada, porque não havia nem sombra da invenção da internet no ano 96 depois de Cristo, quando foi escrito o Apocalipse. Não haveria mesmo. A World Wide Web surgiu em 1989, criada por Tim Berners-Lee, no CERN. A proposta inicial foi escrita em março de 1989 e formalizada em novembro do mesmo ano. O primeiro site foi publicado em 6 de agosto de 1991 no CERN. www 666 é o www, ou seja, Vav, Vav, Vav. Isso é verdadeiro. Nos alfabetos ocidentais atuais, temos letras e números como caracteres separados, letras romanas e algarismos arábicos. Em português, nós temos, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, assim por diante. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, e assim vai. Em hebraico moderno também, mas em hebraico antigo, o hebraico em que foi escrito o Antigo Testamento, em latim, pelo menos a maior parte dos textos, né? Porque algumas porções do Antigo Testamento foram escritas em aramaico. No hebraico antigo, em latim e em grego, arcaico e clássico, não era assim. As letras também eram usadas como algarismos, como números. Por exemplo, o latim, né? O o unus, né? O I, o V, o quinc, 5, o X, decem, 10, o L, quinquaginta, 50, quinquaginta, o C, centum, C, o D, e assim por diante, né? O M, o I, todo mundo aprendeu isso na escola. Só um exemplo. Em hebraico existem 22 letras diferentes, como podemos ver no quadro abaixo. Mas, eu vou mostrar já já. Mas 5 delas têm uma grafia extra, se aparecer ao final de uma palavra, ao final de uma palavra.
como o M. Tem o M normal, né? Man igual a 40. E M final, man soft, é igual a 600. Então muda a nomenclatura, né? E o tanto de numeral, que é a grafia da letra final de uma palavra. Com as letras soft nos finais, temos um total de 27 caracteres distintos em hebraico. Então, a maneira da gente começar o entendimento. Então, aqui tem para vocês, acredito que dá para ver, várias, né? O Aleph, por exemplo, o A, que equivale a 1, o Bet, B, equivale a 2, o Gimel, G, 3, e assim vai indo, né? Está lá Yud, que equivale a Y, 10, e assim sucessivamente. O Lamed, é o L igual a 30, não é? O Tav, lá no finalzinho, o T igual a 400, né? Aqui, e assim vai, né? São todo um alfabeto com os seus números. Então, a primeira coisa a ser dita. A cada letra era associado um número, sucessivamente, de 1 a 9, até 9, né? E depois o 10, o 20, o 30, etc. Aos caracteres seguintes, e depois 100, 200, 300, até 400, que era o 22º caractere, como eu mostrei aqui para vocês. Olha, aqui, ó. Tá vendo? Ó? O Tav, 400, e aí para, correto? Aí parou. Dentro do alfabeto comum, com base nos 22 números caracteres originais. Isso nos levaria apenas ao número 400, ou 499, se combinássemos os caracteres demais. Quer dizer, de 500 para frente a gente já teria problema. Vamos passo a passo para que vocês entendam. Por essa razão, em hebraico antigo, as 5 letras especiais que possuem um outro formato, quando colocadas no final das palavras, as chamadas soft, ganharam então os números 500, 600, 700, 800 e 900. Nós precisamos chegar aqui no 666, correto? E lembre-se aqui na tabela, voltando aqui, olha, o 6 é o Vav, tá? Então eles estão dizendo que 666 daria o Vav. Então nós vamos lá, mas vamos para frente. Vamos lá. Elas aparecem como a primeira opção, da esquerda para a direita, no quadro acima, como eu acabei mostrando para vocês. A 23ª, a Kaf Soft 500, que no início ou no meio da palavra tem o valor de 20, equivale ao nosso K. A 24ª, Man Soft 600, equivale ao nosso M 600. Olha, nós precisamos do 600. A 25ª, o Nun Soft 700, equivale ao nosso N, N de navio. O 24ª, M de Maria. A 26ª, o P Soft 800, equivale ao nosso P, P de pato. A 27ª, a última letra, o Tzadik Soft, equivale ao 900, equivale ao nosso TS, correto? Na gematria ou gamatria, é o estudo das palavras quando traduzidas em números e vice-versa. Eles gostam muito disso. Os antigos, né? Isso é a exploração no sentido oculto das letras, palavras e frases através da numerologia, de uma parte da Kabbalah, chamada pelos hebreus. Existe isso até hoje. Os seguidores dessa teoria acreditam que palavras ou frases possuem distintos valores numéricos, e esses valores poderiam sinalizar coisas ou possuir poderes especiais, inclusive nomes. Por isso, com essa situação, foi que o apóstolo João vai lá e dá o número do nome da besta, não é? Mas nós vamos tratar aqui só do WW, tá? Tal conhecimento deu margem a muitas interpretações leigas equivocadas, superstições e alguns enganos de resultados desastrosos, que pastores e cristãos estão divulgando como sendo revelações da palavra de Deus e usando o Espírito Santo para isso. Ao rigor, a gematria é um método cabalístico utilizado no estudo das Escrituras e também mais genericamente pelos adeptos da numerologia em geral. Nós temos isso muito na internet. Na verdade, a palavra em si, gematria, vem da palavra grega geometria, indicando sua origem em consonância com as regras e as regularidades da sagrada geometria. A própria maçonaria considerava o estudo da gematria um de seus mais importantes segredos, que exigiam um elevado grau de iniciação, mais ou menos um período probatório de 15 anos. Bastante tempo de estudo. Um grande complicador em se tentar fazer uma tradução letra por letra é que os caracteres em hebraico e em grego também, né, para ficarmos nos nossos exemplos bíblicos, né, estamos falando daqueles grego do Novo Testamento, que era o grego clássico, e o grego koiné. Lucas e Hebreus e Atos foram escritos por autores que nem Lucas escreveu o Evangelho e Atos no grego clássico. O autor de Hebreus também em grego clássico. Paulo e os demais
escreveram em grego koiné, que era o grego falado pelo povo, né? Nem sempre possuem correspondentes fonéticos exatos em nosso alfabeto ocidental. E aí começa o problema, porque nem sempre nós vamos encontrar isso. A gente vai ver para frente. Então aí começa o problema. As vogais em hebraico, com frequência, estão implícitas e não colocadas em caracteres específicos, até porque o hebraico antigo ele não tinha vogais. Hoje o hebraico moderno tem, ainda que não tem muito valor, mas tem. Eram colocados sinais, né? Vav, a sexta letra, por exemplo, que pode ser a letra V, não o W, mas também é a letra O e a letra U, como a própria palavra Torá, que soma 611. O Tav, 400, o Vav, 6 e o Resh, 200. E Rei, 5. Por caractere em português seria TVRH, pois é um caso em que o Vav tem som de O e o Rei tem som de A, e cujo total é 611. Isso corresponde ao número de mitzvot, obrigações em hebraico, né, dadas por Deus através de Moisés, que são os 611 mandamentos que eles falam, né, que o Davi vai reduzir isso lá na frente. Mas é outro assunto. As outras duas mitzvot foram adicionadas depois. Qual é mesmo o tal número da besta? Lembrem que o texto que originou essa superstição não menciona o número da besta como 666, como eles falam. Não é? Os pastores, normalmente, que eu ouvi vídeos falando isso, 666, como os pastores erroneamente estão ensinando nas redes sociais. Mas o livro do Apocalipse ele menciona como 666, correto? Vamos repetir o texto bíblico, vamos à palavra do Senhor. Apocalipse 13, 18, olhando na revista atualizada. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O grifo aí é meu. Correto? Também numa outra tradução aqui, a King James Fiel, aqui há sabedoria. Deixa que aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de homem. E o seu número é 666. Eles estão dizendo 666. Está errado. A Bíblia judaica cristã, de judeus messiânicos, né, que creem em Jesus, aqui a sabedoria necessária, aquele que compreende deve calcular o número da besta, porque é número de uma pessoa, e o seu número é 666. Talvez pegando os números assim, é que os pastores estão ensinando aí o 666. Então, se quisermos fazer 666 com o menor número de letras possíveis, como é de praxe, em hebraico escolheríamos o Men, Soft, 600, que equivale ao M, o Samek, 6, que equivale ao S, 60, que equivale ao S, mais um Vav, né? Um V ou W, igual a 6. Ou seja, MSW e não WWW. Então aqui a gente já matou o assunto, né? O WWW não daria isso. MSW, o M, repetindo aqui, olhando o gráfico, né? 666, o Mansoft, lembre-se que ele precisa desse soft aqui para chegar a 600, porque dá até 499, no hebraico as letras 22 letras, né? Um Samek, equivale a S, 60, e mais um Vav, que equivale a 6. Aí teríamos então 666. Ou poderíamos fazer assim, ó, um Homit, né? Onde o Resh vale 200, um Vav 6, o Men 40, o Yud 100, 10, o Tav 400 e mais uma vez o Yud 10. Aí seria 666, mas não seria uma letra grande. Isso, de uma forma geral, desmascara o WWW, que ele não dá 666 em hebraico. E a propósito, isso não quer dizer internet, nem Bush, nem Osama Bin Laden, coisas desse tipo aí. Entretanto, muitas outras palavras por nomes podem somar 666. Por exemplo, em vez de Mansoft 600, a palavra poderia conter um Resh 200, R, né? E um Tav, T 400, mais um Samex 60, S, mais um Vav, né? O VOW, o 6. Também é importante ressaltar que a importância do número 666 é algo que apareceu posteriormente e somente na numerologia cristã. Para judeus, gregos e outros povos antigos que usavam as letras como algarismos, 666 não tinha nenhum significado especial. Vai ter a partir do Apocalipse. W é o mesmo que V? Então a gente começa por aí. Vav, né? WWW. Mas vamos ver isso agora, olhando essa pergunta. W é o mesmo que V? Como não existe o caractere W em hebraico,
e o mais próximo a ele poderia ser o V, o VAV, escrever www, ao invés de www, escrever www, não equivaleria, como sugerem os leigos, ao número 66, e sim 3 vezes 6, 18, o shai, né? A soma dos dois caracteres da palavra vida em hebraico. Portanto, repetindo, em hebraico, vav mais vav mais vav, como estão fazendo, significa vida, 18, e está muito longe do famoso 666. Então, essas são regras que precisam ser observadas. Dizer que vav, vav, vav é igual a 666 é o mesmo erro ignorante de que dizer que o numeral romano 3 é igual, o 3, né, que são 3 números 1, as 3 letras I, é igual a 111, em vez de 3. Se escrevermos www.algumacoisa.com no browser, para a gente procurar na internet, vai aparecer, acusar um erro, pois www não é equivalente a www, nem em hebraico, nem em caractere ASCII na internet, né? ASCII é a sigla do Código Padrão Americano para intercâmbio de informações, um sistema de codificação que atribui valores numéricos a caracteres visando padronizar a troca de dados entre os computadores. Da última coisa, o W, ele é um caractere do nosso alfabeto ocidental atual. Então já começa outra coisa aí. E é a 23ª letra do alfabeto. Portanto, para que houvesse uma correspondência real, os algarismos resultantes seriam 23, 23, 23. Quer dizer, de toda forma, quando se explica isso, se esquece que o W não era uma letra do alfabeto grego ou do alfabeto hebraico. Ele é uma letra do nosso alfabeto. Então estão tentando interpretar a Bíblia ocidentalizando ela. Então aí já são erros em cima de erros. E mais ainda, o W nem sequer corresponde sempre ao som de V em todos os idiomas. Pode ser, por exemplo, um U em palavras em inglês como water, água, e em português na palavra whisky, né? Ele tem o valor de U. Quer dizer, tudo isso complica. Respondam, meus crédulos, quando a internet, da qual o www é uma parte fundamental, foi usada para fazer um download, um upload de conteúdos de pornografia, por exemplo, será algo demoníaco, com certeza, todo mundo concorda, tá? Mas quando for usada para um download, um upload de hinos, de sermões, de ensino da palavra de Deus, como este vídeo que está esclarecendo isso, Salmos, o seu pregador favorito, não é uma bênção de Deus, não é um instrumento de Deus, então ele não poderia ser o anticristo, né? As coisas do anticristo não vão ser para o bem e para o mal, né? A internet e o www será apenas o que cada um de nós quisermos fazer ao fazermos uso dela. Como eu costumo dizer, você é livre para fazer as suas escolhas. As consequências são obrigatórias. E o público-alvo do Apocalipse, que vivia nos dias difíceis com as duras perseguições do imperador romano, Domiciano, entre 81 e 96, não teria entendido absolutamente nada e não teria sido edificado na mensagem do apóstolo João. Nero César dá 666. E para eles fazia sentido, porque esse imperador romano mandou matar os apóstolos Pedro e Paulo, entre tantos cristãos que ele mandou matar, botou fogo em Roma e culpou os cristãos, né? Na época, havia uma lenda de que Nero, que se suicidou em 9 de junho de 68, da nossa era, né, depois de Cristo, tinha ressuscitado na pessoa de Domiciano, como um segundo Nero, e que depois voltaria na pessoa do anticristo. E aí ficou a mensagem: aqui a sabedoria necessária, aquele que compreende deve calcular o número da besta, porque é número de uma pessoa, o seu número é 666, e quem calculou isso chegou a essa conclusão na época. O apóstolo João deixa bem claro que é número de um homem, é de um homem. A Corrigida Fiel traduz: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666, e não 666, como estou ensinando. A sabedoria divina é necessária. E isto vai ocorrer no tempo certo do cumprimento dessa profecia, que aí o 666 vai se enquadrar certinho. A cada guerra, peste ou sinal que surge, os tais entendidos em escatologias começam a tentar fazer das profecias do Apocalipse, como já sendo cumpridas em nossos dias, e com esses falsos alardes conseguiram juntar milhões de seguidores nas redes sociais e ficarem ricos, né? O que é mais importante para eles. Jesus avisou que os falsos profetas enganariam a muitos, e vemos que isso está sendo fácil demais. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou tenho predito. Mateus 24, 24, 25. Colocam a marca da besta como sendo domingo, ou um chip, e assim vão pregando suas teorias. Mas, sobre o anticristo, é importante atentar às palavras da Escritura.
E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Segundo Tessalonicenses 2, 6, 12, na versão da revista atualizada. Aliás, eu tenho 2 novos vídeos aulas falando sobre o anticristo. Que o anticristo será judeu, romano ou islâmico. Até agradeço aí o número de vídeos. A última vez que eu vi tinha mais de 260 acessos. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. E lancei o segundo, que é um complemento, né? De onde virá o anticristo. Cuidado, muito cuidado para não ser enganado. Inscreva-se no canal e compartilhe. Muito bem, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e espero que você tenha gostado da explicação e esclarecido essa dúvida, que 666 não é a mesma coisa que 666 e, portanto, www não tem nada a ver com o anticristo. Aliás, esses 2 vídeos podem ajudar bastante a entender, não um número que eu não estou trabalhando ainda, nós vamos publicar posteriormente, mas sobre a pessoa dele. E vemos que é o número de um homem, é uma pessoa, e não referente a uma entidade, a internet em geral, ok? Eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, deixa o seu comentário e compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais vídeos virão por aí, se a graça do Senhor Jesus me permitir. Que Deus te abençoe. Obrigado.